Oiê! Hoje temos um convidado especial, o marido está aqui. Oi, amor, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem pedido a minha presença. Ele já tinha prometido faz tempo. Ó, só não repare na cagada. Pode falar palavrão no seu canal? Pode. Ah, que bom. Então, ó, é que eu participo de outros canais e falo palavrão assim. Então, olha a cagada que o cara fez no meu cabelo. Vou ter que voltar lá amanhã. Odiei, mas tudo bem. Mas tudo bem, ele cortou hoje, amanhã ele conserta, né, Anjo? Vamos lá, meu amor. Eu perguntei no Instagram o que vocês mais gostariam de saber. E como tem várias perguntas, a gente vai primeiro falar do nosso relacionamento, de casal, da nossa história. E depois a gente fala em relação à família, à vida com filhos e conflitos, tá bom? Vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta, como a gente se conheceu? Ah, essa é simplesinha, né? Fui estudar em Minas pra fazer uma escola lá técnica, a ET. A Ana já estudava lá, né, amor? A gente entrou no mesmo ano, na verdade. Ah, é verdade, a gente entrou no mesmo ano. Ela tinha 14 anos e eu tinha 16 Ia fazer 17. Ia fazer 17. A gente era super amigos por causa de um amigo em comum, o Tiller. E daí, quanto tempo de amizade a gente tinha? A gente ficou 2 meses, assim, best friend forever. Ah, é verdade. Até que a minha sogra arrumou um esqueminha pra eu... Ah, essa história é legal. Minha sogra, um beijão pra ela, que é muito 10. Se não fosse ela, eu não estaria aqui e não teria essa família maravilhosa. Ela inventou de comemorar o aniversário dessa pessoinha que ia fazer 15 anos em Mogi. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Pensa num lugar longe. Pensa num lugar que tem que pegar ônibus. Pensa num lugar que tem que pegar trem. Na época que né, não tinha carro, essas coisas. Não, a gente não tinha nada. Depois até, se não tiver pergunta, a gente até conta como que foi o nosso começo de vida. Que todo mundo acha que é fácil, nossa, ia dar tudo. Vida não, tem muita pergunta, relaxa. A gente passou poucas e boas. Mas aí a minha sogra falou assim: ai, nossa, Breno, a Ana gosta tanto de você. Por que você não vai até lá Mogi? Vai ter uma festinha surpresa pra ela. E daí ela vai adorar te ver, entendeu? O tonto foi, acordou de madrugada, pegou trem, ficou na casa de não sei quem, comeu de pão que o diabo amassou pra chegar pra ela no shopping fazer a surpresa, né? Deu bonitão, chegou assim no shopping, tampou o olhinho, toda feliz. Ela olha pra mim: ai, que bom que você veio. Foi pra ficar com os amigos dela. E eu aqui, ó. Cara, voltei pra casa. Então, mas eu despenquei de Minas até Mogi justamente porque eu queria passar meu aniversário com esses amigos. Isso, e o bananão aqui, ó. Calma, que não termina aí. Mas deixa eu falar. Foi o meu sentimento. Importante. Foi o marco, mas o meu sentimento é, cara, voltei pra casa tão frustrado. Puto, mas puto. Porque, de verdade, saí sim, eu acho que era 4h40, né? Aquele primeiro ônibus para São Paulo. Não, é um negócio absurdo. Pra pegar metrô, trem, ir até Mogi, esperar ela, numa casa que eu nem conhecia a galera. Pra chegar lá, ela... Nem conhecia, ele fala, mas é porque era uma ex-namorada da minha irmã. Não, mas não conhecia a família, não conhecia nada, né? Então, putz, daí eu voltei pra São Paulo, mas... No dia seguinte... Mas a gente foi pra São Paulo no dia seguinte também. E eu falei: Breno, a gente tá indo pra Minas amanhã, você não quer uma carona? Eu fiz doce. Ele até cancelou o dentista. No começo eu falei, não. Horário, no começo eu falei, não vou não. Tal dela, não, vamos. Cara, tava muito puto de verdade. Ela, não, vamos. Então tá bom, vai. Eu peguei, desmarquei dentista. Eu tinha um dentista, é isso mesmo. Desmarquei dentista pra pegar carona com ela. E daí a gente pegou carona. E aí minha irmã tava sentada no meio. E a bendita foi sentada no meio. De São Paulo a Pouso Alegre. A irmãzinha dela que hoje tá grávida e vai casar no mês que vem, a Moniquinha. Então, aí tava no carro eu, ela no meio e ele. E os dois com o braço assim, ó. E ela assim. Aí a gente foi até jantar em Pouso Alegre, que é pertinho da minha cidade. Aí a gente jantou em Pouso Alegre. Na hora de entrar no carro de novo, eu falei: Mônica, já pro canto, porque agora eu que vou aqui. E aí, chegando na minha cidade, a gente se beijou no carro da minha mãe. Não, mentira. Ela me agarrou. Ela... Como não? Você acha que eu ia beijar você no carro da tua mãe, com a tua irmã, com as suas 2 irmãs? Claro! Ela para, não, eu não sou tão corajoso assim, não. Você falou que era mó chegada da minha mãe? Então, não mó chegada. Não, mas também não era tão corajoso chegado. assim, não. Daí a gente pegou e colocou, mas a gente tava do outro lado, né? Eu tava aí e você aqui.
Daí pegou beijinho de cantinho, parecia bonitinho de filme. Então, esse beijinho de cantinho, cantinho, cantinho é a nossa história, assim, de amor. É verdade. É gostoso. A gente, quando beija de cantinho, que daí lembra, né? Mas foi uma delícia. Mas Bom, foi assim que a gente se conheceu. E... Foi assim o nosso primeiro beijo. Foi dia 23 de maio de 2009. 2009 foi o casamento. 2000. 23 de maio de 2000. Estamos com 17 anos quase. 16 e 11 meses aí. Mais uma curiosidade. 17 anos sem dar um tempo, né? Sem dar uma briguinha, sem nada. Direto. Você vê a paciência que ela tem. E eu também. Ele também. E eu também. Vamos lá, mais uma pergunta. Calma aí, né? Na nossa história. Aí ele tava em Minas, a gente namorou 7 meses lá. Você vai contar todos os detalhes? É muito tempo, não precisa. Parece que a gente se conheceu. Tá bom. 7 meses, resuminho então, tá? Tá bom. 7 meses em Minas, ele desistiu da escola lá, voltou pra São Paulo, foram 2 anos à distância. E aí eu resolvi fazer biomedicina em São Paulo. Mudei pra São Paulo em 2003. Estudei lá, morei na casa da mãe dele, depois saí, meu pai descobriu porque ele não sabia, um rolo. E aí, oficialmente, eu fui pra casa deles em 2006, né? Meio de 2006, abril de 2006. Sim. A gente tinha 6 anos já de namoro. Morava com os pais dele, com os irmãos dele. Então, assim, é a grande família mesmo, porque eu virei filha. E aí, depois, a gente resolveu casar. A gente ficou noivo em 2006 mesmo, que a gente comprou o primeiro apartamentinho na planta. Um apartamentinho que hoje não dá nem um quarto das crianças de lugar. Graças a Deus, que bom. Bom, trabalho. Mas olha, eu queria tanto morar lá, aquele apartamento era muito legal. Era no Tatuapé. Não, assim, e era 29 metros quadrados. Era muito petitico, muito petitico. E essa menina, o que ela sonhou com esse apartamento? Nossa, eu fazia planos. Fazia planos. Tinha um monte de revista de decoração, ficava pensando o que ia fazer. E eu, como sempre, reticente, não queria. E eu, como sempre querendo mais, falando, não, calma, vou trabalhar pra gente conseguir mais. E ela nunca... Uma das coisas que deve estar assim no... Eu não gosto de você, que ela vai fazer daqui a pouco, ele nunca está satisfeito. Então... Mas foi isso. É isso. Aí a gente ficou noivo. Eu pedi ele em casamento. Mas isso é outro fato. Você ia atropelar tudo. Não, eu tô falando da nossa história já. Eu pedi ele em casamento, porque a gente já falava de casar, mas não tomava atitude porque a gente não queria gastar com festa. Mentira. Toda vez que eu falava de casar com essa, não sei o que. Não, vamos. Mas o que a gente vai fazer? Aí parava de resolver as coisas. E daí o que aconteceu? Num dia dos namorados de 2006, ela arrumou um jantar muito legal num restaurante que ela tinha certeza que eu ia adorar e realmente adorei. Como chamava o restaurante? Drake's Bar. Drake's Bar, não sei nem se é aberto ainda. Ele fica perto ou no mesmo lugar daquela escola. Perto da Vila Madalena. Não, mas era muito legal o bar. Ela pegou uma mesinha mais de canto, perto de uma cachoeira, meia luz assim, super bonito. Me deu umas taças e ela me pediu um encasamento, cara. Eu sou tão bunda mole, ó. Eu não peguei ela que me pegou no carro da mãe dela. Depois ela que teve que me pedir em casamento. Você viu que mulher de atitude? Olha que mulher de atitude. Ai, Jesus. Vamos lá. Aí a gente ficou noivo. Daí casou. Não, a gente não casou civil ainda, primeiro. Então. Aí a gente marcou pra 23 de maio de 2009. Quer dizer, a gente marcou bem depois. Enfim. Que era o dia que a gente fazia 9 anos de namoro. 23 de maio, né? Caía no sábado, então tinha que ser nesse dia. Aí, por causa de documentação de apartamento, aquela coisa, a gente resolveu casar antes no civil. Que por sinal foi ótimo, porque o pai dele ainda estava com a gente. Então ele participou desse momento. E infelizmente no religioso não. E aí depois do civil a gente casou no religioso. Exato. Também no dia 23. Mentira, a gente se mudou pra família antes do casamento. Pra que tanto detalhe? Tá bom, vai, pula. A gente se mudou, aí a gente casou no religioso. E aí... Parou! Ó, vai tá na lista dos defeitos. Ele falando que eu sou muito detalhista. Ana, vocês devem perceber. Ela não basta assim só falar, eu vou na padaria. É assim, não, eu vou na padaria com carro, então velocidade de morar. Tempo, chega. Bom, o que mais? Quer já pular com o teu assunto? 10 minutos. Não, mas tem corte. Não tem, amor. É uma história só. Cara, você dá muitos detalhes. Viu? Tempo de namoro, de noivado, casamento. Não, mas é ping-pong. É porque eu sabia das perguntas, né?
você quer fazer? Não, segue, não vou desistir. A gente vai gravar hoje de qualquer jeito. Vocês já viram toda a nossa história, tudo gostoso. A Ana juntou 25 perguntas em uma, mas tudo bem, tá já valendo. tava aqui, eu sabia como era. Então já tem bastante pergunta respondida. Agora tem uma outra pergunta de quem que foi? Da Thaís. Qual foi o período mais difícil? Como vocês fizeram pra superar? Tá. Primeira coisa que é super legal de todo mundo saber é que eu e a Ana, a gente começou a namorar muito pequenininho, né? Ela com 15 e eu com 16 pra 17. Não, 17 eu... Tá, começa de novo. 17 anos eu fazer 15, Tá bom. Os detalhes que não faz diferença. Mas... Vai. Uma coisa que é legal todo mundo saber é que eu e a Aninha, a gente começou a namorar muito cedo. Eu com 17, ela com 15. E então a gente construiu basicamente tudo que a gente tem hoje juntos. A gente não passou um perrengue, a gente passou milhares de perrengues. Uma coisa que eu sempre falo pra Ana, e eu levo pra minha vida que é muito verdade, eu tô com ela há tanto tempo e ela tá comigo há tanto tempo, porque a gente tem um negócio que é super difícil hoje em dia, que chama cumplicidade, confiança. Então, independente do que a gente sabe que a gente pode contar com um com o outro para superar aquele desafio. Então, problemas financeiros a gente teve, eu acho, milhares, assim, né? Teve época de eu morar no fundo da casa de uma mulher e ela tava lá comigo todo dia, mesmo tendo um apartamento montado e super bem no meio da Vila Madalena. Ela preferia ficar comigo lá no cafundó da Vila Mariana. E, literalmente, cara, era o fundo da casa de uma mulher com um banheiro do lado de fora. Eu já passei perrengue de eu ter que virar pra ela e falar assim: amor, me empresta o dinheiro da tua faculdade pra eu botar na minha empresa pra poder fazer as coisas. E a cada 6 meses a gente dava um jeito de pagar a faculdade dela, porque a faculdade dela quem bancava era o pai. Então, ele ficou sabendo uns anos atrás. Assim, mas mesmo assim ela se formou, ela fez tudo, a gente era muito comprometido. Então, eu acho que pra mim o que mais vale do que um amor, uma paixão, uma noite de prazer, aquele negócio, é a confiança mesmo, é saber que eu posso contar com aquela pessoa, independente do momento financeiro, se eu tô feliz, se eu tô triste, é estender a mão e falar assim: me dá um amor, me dá uma ajuda, vem cá, me dá um abraço. E a gente passou por isso milhares de vezes já. Então é por isso, eu acho que essa é o sucesso da gente estar até hoje. Espero continuar com ela há muito, muito tempo, porque ela é parceira, cara, é parça. Então, tá na alegria, tá na tristeza, a gente tá junto. Eu acho isso aí, essa é a solução. Pobreza, é melhor na riqueza, né? Nossa, a gente já passou cada perrengue. Cara, a gente já passou perrengue de não ter como colocar gasolina no carro pra ir trabalhar. Pós-filhos, vamos falar de pós-casamento, pós-filhos, né? Nossa, pós-filhos. Depois que a Clara nasceu foi um pouco mais complicado. Porque você tava num momento ruim da empresa, nossa, né? Na gravidez da Clara, foi horrível. Assim, a gravidez da Bruna, eu tava num momento... E eu não transpareci isso. Quem já me acompanhava no blog, assim, eu já postava, eu já tinha o blog, né? E foi meu auge do blog e tal. A primeira gravidez tendo blog, sendo conhecida. Mas assim, os problemas financeiros a gente guardava pra gente. Os problemas de conflito de trabalho a gente guardava pra gente. Até mesmo que isso é ruim de se expor, né? Igual, eu tava num momento muito ruim da minha empresa, tinha vendido a minha empresa, tinha me associado com outras pessoas que eu achava que iria dar super certo e deu tudo errado. Imagina que era um sonho ruindo. E ao mesmo tempo a gente tinha um sonho em casa que era ter mais uma filhinha, que era a Clara. E somou com um monte de coisa, que a gente tinha mudado para um apartamento maior, com os custos subindo. Eu fiquei 8 meses sem receber salário praticamente. Então, cara, segurar toda aquela bronca não foi nada fácil. Mas, de novo, mais do que você ter ou não ter, o importante é ter uma pessoa que consiga te dar todo o apoio do seu lado. Isso eu não posso reclamar de nada. A Ana sempre me ajudou muito, sempre me deu todo o apoio, independente do momento que eu esteja no auge, indo super bem, como lá no fundo do poço sem ter dinheiro nenhum, ela tá lá do meu ladinho, por isso que a gente dá tão certo. Então, é isso aí. Paciência. Pior crise é essa também. Teve uma outra pergunta que foi a pior crise que enfrentaram, tá, pra decidir juntos. E perguntaram também se a gente não briga, porque a gente aparenta estar sempre muito bem. Realmente a gente não briga, a gente não tem grandes brigas, a gente não tem discussão, quebra-pau, nada disso. Mas nessas crises financeiras, é claro que dá aquela estressada, que todo mundo fica estressado. Legal. A Thaís perguntou: qual é o pior defeito de cada um?
E a Gi perguntou, o que você mais admira no Breno? Vou falar dos efeitos. Outra coisa que eu não gosto da Ana é que ela dá todos os detalhes possíveis e imaginários. Assim, pra ela contar uma história, cara, ou ele não arrisca, ou então pra ela não funciona. E daí tem um defeito que ela odeia em mim, que eu sei que vai contra esse negócio do detalhe. Eu, pra contar a história, eu conto de qualquer jeito, eu aumento isso, deixa ela pular da vida. Nossa! Outra coisa que eu não gosto em você, deixa eu pensar. Peraí, deixa eu falar um defeito. Fala um defeito. É justamente quando ele fica prostrado ali. Se, tipo, eu tô no gás, assim, a gente precisa sair pra uma festa, tô arrumando as 3, tá arrumando bolsa, tem que fazer não sei o que, ele se arruma e senta. Eu, oi? Alô? Temos uma família, são 3 filhas. Vamos. É só pedir ajuda. Ajuda? Não, o que ela quer. O que ela gosta. Marido não ajuda, marido tem que fazer. O que ela gosta é que eu tenha iniciativa. De vez em quando, marido, vocês entendem também, né? A gente tá cansado. Igual elas também ficam cansadas. Não tô falando que vocês não ficam cansados. Ah, bom. Ele tá cansado e ela é mais prática. Então ela tá lá no banheiro, ó. Pá, maquiagem, contramão rímel, contramão maquiagem na criança e todo lá, todo mundo querendo passar batom, que elas ficam assim, parece um monte de bichinha, de peixinho, tudo de biquinho. Cara, ela vem aqui, liga a TV. Cara, ela fica muito brava. Me descabelando pra sair, não. Mas ela tem razão, nesse ponto ela tem razão. O que mais você não gosta de mim? Não, até que eu gosto de você. Eu não gosto dela porque ela é muito brava. Ela é muito brava. Um pouquinho só. Quem olha assim acha, nossa, como ela é fofa. Ela é fofa 99,9%. Mas sabe aquele porcento da música que não é vagabundo, mas essa daqui é nervosa, cara. Dá uns gritos de vez em quando, me dá umas broncas, assim, mas eu acho que é só isso. Eu não gosto assim. Próxima pergunta. Faz na sequência. Perguntou. Como ter um casamento como o de vocês há tantos anos? Muita mudança, crianças, etc. Como fazem para não entrar em conflitos? Conflito sempre tem, de novo. Não adianta mentir, falar, ai, nossa, nossa vida é um mar de rosas. Não é, a gente tem conflito por um monte de coisa. Tem final de semana que ela quer viajar e eu tenho um final de semana que quero ficar em casa descansando. Tipo, todos. Todos. É óbvio, cara. Eu amo a minha casa. É o lugar onde eu mais descanso. É o nosso refúgio. Nosso refúgio. Eu trabalho pra caramba durante a semana. Ela quer viajar, eu quero ficar em casa. A gente discute. Não quero viajar. Não. Aí, a gente já tá discutindo, normal. Mas a gente tem discussões sim, a gente tem brigas sim. Mas, de novo, o que eu acho que é mais importante de tudo é: você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz. Ela também quer ser feliz. Então todo mundo tem que ceder de vez em quando. Ela cede algumas vezes, eu cedo outras vezes. É isso que é um casamento. Ninguém tem razão 100%. Então não adianta. Se você acha que você tem 100% razão, você tá errada. Começa por aí. Então eu acho que o nosso segredo é os dois cedem bastante. Os dois cedem bastante. Hoje a Ana é uma menina que cede 1000%. Porque ela conhece algumas coisas que eu tenho de trick mesmo. Eu não quero viajar, de feriado, porque ela sabe que eu gosto de ficar em casa, eu prefiro receber do que sair. Então eu sei que ela gostaria de fazer muito mais essas coisas, mas ela cede. Ao mesmo tempo eu cedo outras coisas que eu entendo que pra ela é importante. E a gente vai vivendo super bem assim, né? A gente também se entende, conversa muito, né? Eu acho que tem essa... É super importante. E como a gente convive desde os 15, 17, a gente já sabe a limitação da outra pessoa, a gente, não sei, acho que... Outra coisa que é interessante, esse negócio de falar, a gente conversa bastante, mas só de se olhar a gente entende, né? Então, exemplo, todos os dois na mesa, as crianças fazem alguma coisa. Ela não vem e fala, pô, você não vai fazer nada, você não é o pai. Ela só me olha, eu, Bruna, acaba na hora, instantâneo. Tem dia que ela tá super cansada, eu vejo que a Ana tem a rotina direitinho, né? Ela pega, ela acorda. Quando eu vejo que ela tá um pouquinho mais na cama, eu vejo, ela tá precisando de uma ajudinha. Eu levanto, pego as crianças, a gente faz um cafezinho na cama, igual a gente fez esse final de semana. Então, aí vai se entendendo, eu acho. De novo, é prestar atenção no próximo e ceder, porque ninguém tem razão sempre. Como vocês decidem ter 3 filhos? Isso aí foi... A primeira pergunta, na verdade, quem fez foi esse daqui, ó.
quando vem o próximo bebê? E aí muita gente comentou embaixo perguntando se vem próximo bebê ou não, como a gente decidiu ter 3 filhos, como foi essa decisão de ter filhos. Então, vamos lá. Vou começar agora, tá falando bastante. Eu acho que eu no começo não queria, eu falava assim, não quero ter filho, não tenho paciência, não sei o quê. E ele que me lembrou disso outro dia. Cara, eu não lembrava que eu falava isso. Pra mim. Não tem paciência. Nossa, não. Meu ouvido dói. Imagina uma criança gritando, chorando. Eu não tenho paciência, eu não quero. Eu só tinha minha filhada. E ali minha filhada é ótimo, né? Um pouquinho, passeio. E aí depois de... A gente casou em 2009. No final de 2009, nasceram as gêmeas, que são nossas afilhadas, filhas da prima do Breno, em Brasília. E ali já tinha batido um reloginho, assim, eu já comecei a olhar com outros olhos, sabe? Mais ou menos igual tá minha cunhada, a Thalita, agora, né? Já olha com outros olhos. Ela vai matar a gente. Então, aí a gente começou já... Eu comecei principalmente porque eles já estavam mais... Não, é que pra homem sempre é legal ter filho, né? Não, tem homem que foge igual o dia após da cruz. Não, tem homens e homens, mas pro homem o trigger é muito mais fácil, porque não muda o nosso corpo, não mexe com os hormônios, quem leva toda a carga dos 9 primeiros meses é a mulher, então pra gente é mais tranquilo. Eu naquele momento, eu tava precisando de alguma coisa pra que me desse energia e vontade de viver de novo, porque eu tinha perdido meu pai, minha empresa tava indo num momento mais ou menos, eu e a Ana já tava há muito tempo junto, e nada melhor do que uma misturinha, né? Assim, cara, eu queria... De verdade, eu achava que eu tava pronto pra ser pai e eu precisava de mais um motivo pra me dar energia pra seguir. E eu falei pra Ana, amor, na hora que quiser, tamo aí, né? Porque no final das contas ela tinha que estar segura pra poder ter o bebê. E foi até legal. Aí quando a gente foi pra Salvador, que eu parei de tomar remédio naquele curso. Ela foi fazer um curso de biomedicina, alguma coisa. Né, auditor interno. E daí lá ela parou de tomar remédio e a gente decidiu viajar. Porque eu ainda tava bem triste por causa do negócio do meu pai e a gente acabou indo pro Canadá visitar um amigo que tava morando lá. Nessa viagem do Canadá foi super gostosa, a gente tomou uns Pilex. Primeiro porre de cerveja da minha vida. Nossa, cara, essa menina bebeu. Um pint, vou pôr a foto. Assim. E daí a gente engravidou da Bruna lá no Canadá. E foi muito legal. Então, mas pensando, quando a gente engravidou a primeira vez, a gente sempre pensou em ter bastante filho. Nunca pensou em... A gente pensava em 2, pelo menos, né? 2 no mínimo, nunca pensou em ter um filho. A gente teve a Clara. E aí eu falava assim, não, acho que 2 tá bom, 2 tá bom. Só que no fundo, eu sempre queria... Eu gostava muito da ideia de ter 3. Porque eu sou uma de 3 meninas na minha casa. E ele é um de 3 meninos. Então eu não via assim minha filha com uma irmã. Mas... sendo racional, a gente falava assim, não, 2 é o suficiente, a gente, né? Hoje em dia, se a gente for racional 1. Né? Mas assim, racional 1. Mas 1 eu acho tadinho, tanto dos pais quanto da criança. Eu acho que 2 é o número ideal. Podendo, cara, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O céu é o limite pra você, né? O céu é o limite. Ou a natureza é o limite. Deixa, cara. A natureza deixa? Então, gente, é assim. Aí eu ia colocar o DIU, não coloquei, meu ciclo desregulou totalmente, coisa que não acontecia, que eu fiz uma acupuntura e etc, e engravidei da Alice. Culpa da acupuntura. Não sei. Foi Deus que mandou, só sei disso. Porque eu ia colocar o DIU naquele mês. É verdade, dela foi fazer o exame pro tio, tava grávida. Não, eu fiz os exames, na hora que eu fui voltar na médica, já não voltei, porque atrasou. Então, enfim, aí a terceirinha veio... Lacrei no parto. Agora falando sério. Mais um pra você, se desse? Não, eu acho que tá suficiente mesmo. Assim, outro dia eu até assisti um vídeo da Lu do Potencial Gestante. E eu sempre vi ela falando de ter mais mesmo. E ela fala que filhos não são objetos colecionáveis e que ela entendeu que pra ela já tá bom, que agora ela quer cuidar dela. E eu acho que eu tô cuidando de mim. Entendeu? Não eu acho que é um momento que eu tô me cuidando mais. Se depender do marido, como eu falei, como muda muito pouco a nossa vida, assim, nossa vida só muda pra melhor, na minha opinião, né? Se a gente de amor, cada vez mais criança, é gostoso, eu teria mais 1, mais 2.
Ele fala que a gente tem que esperar esse DIU, esses 5 anos. E aí, se a gente tivesse, tipo, super bem de vida, ele teria mais um. Antes dele fazer uma vasectomia, por exemplo. Exato. É que eu não queria fazer a vasectomia agora. Então... Só que, né? Tudo bem. Ele também quer que eu ponha peito, ele também quer que eu fique fit, que eu fique linda, maravilhosa. Então, acho que tá bom 3. Ah não, vou amamentar depois de pôr silicone, não vai que dá ziquezira, eu amamentei 3 tão bem. Tá bom, você que manda. Gente, isso não é regra, tá? Tem Você muita que gente que manda. amamenta com silicone, Você que calma. manda. A Gi quer saber. Após 3 filhas, vocês ainda conseguem manter a libido? Vou deixar Pois ela eu responder. vou te contar. Tenho 2 e não tá fácil não. Não tá fácil não de não ou de sim? De não, né? Ah, dá uma dica pra ela. Besta. Não, gente, vamos falar sério agora o negócio. Tá. A pior fase sexual do casal foi depois da Bruna, né? Nossa, foi horrível, assim. Eu não conseguia, eu não tinha lubrificação, eu amamentei até 10 meses É que você entrar nesses detalhes assim? Tô brincando. Não, sério, era horrível. Eu achei que nunca mais ia funcionar. Ele depois, pra mim, falava: você jura que você tava preocupada nesse nível? Nossa, eu falei, eu tava muito sossegado. sério? Aqui, ó, de novo. nossa. Maridos, paciência com as mulheres. Aqui, ó. Primeira gravidez, a menina fez cesárea, mudou o corpo todo, cortou a barriga, tava aumentando. Trabalhava, parava de trabalhar. Parava de aquela confusão. trabalhar. Estavam vivendo num momento super complicado lá em casa, que no mês tinha muito, no outro mês não tinha. E a filhinha crescendo. Foi um estresse. Daí eu ainda queria exigir que ela transasse com alta performance. Coitada, velho. Mas nem com baixa performance Entendeu? dava, gente. Não, e a gente morando num apartamento que era muito gostoso, era um loft e tudo, só que o bebê morava com a, né? Ah, isso até 6 meses. Então, mas depois a gente mudou para um apartamento bem maior, tudo. Mas, pô, pra mim simplesmente não funcionava. E daí, eu não sei se na também- minha cabeça, foi simples assim. Eu via que não tava bom pra ela. Se não tá bom pra ela, não tá bom pra mim. Então, você ter paciência, tentar. Não é que eu não tentava, né? Assim, não vou tentar nada. Tentava estimular, brincava, conversava. Mas não tava legal, então eu tive paciência mesmo. Até um dia que eu... Até um dia que, gente, isso não é um estímulo a desmame, tá? É que eu vivi uma fase que eu não voltei depois na médica e tal. Então, depois que eu desmamei a Bruna, que eu voltei a menstruar, parece que meus hormônios vieram, assim. Então, funcionou tudo Eu tenho bem. uma outra teoria. Acho que não foi por causa do desmame. O que foi? Acho que a gente, como teve um dia que a gente conversou super sobre isso, né? Que ela Não, falou. mas também teve o negócio do desmame. Porque eu lembro que depois da minha menstruação, do desmame, Né, mudou tudo normal. completamente, assim. Mas, cara, ó, hoje ela amamenta. já Não, tem- era uma fase X. É, Uma fase... hoje ela amamenta super e tá super ok. Né? Sou altamente influenciável por tudo que tá acontecendo comigo. Eu acho que é qualquer mulher, né, amor? Qualquer mulher, a maioria das mulheres que eu converso é assim. Não, tem algumas que eu me relaciono que são muito sexuais, assim, de igual homem, assim, de ver e ter vontade. Pouquíssimas. A maioria como eu, que assim, se tá com problema financeiro, se tá cuidando da casa sozinha, se tá esgotada, tendo que fazer faxina, limpar a criança, cuidar de... Não tem cabeça pra mais nada mesmo. Não dá. Então, assim, se eu tenho uma ajuda, se ele tá mais participativo, se eu tenho empregada, tudo conspira a favor, entendeu? Marido, você viu qual que é a solução? Transa feliz, lava uma louça, cara. Varre uma casa, troca uma criança. Olha aí, ó, só depende de você. Só depende de você, amigão. Pois é, gente. É verdade. Pronto, resolveu. Então, aí na gravidez da Clara foi belezinha. Foi bom mesmo. Aí, depois da Clara também foi ótimo. Agora também Super tá legal. tudo ótimo, tudo bem. Foi super Tem legal que libido. ela até fez eu passar algumas vergonhas boas, assim. Teve uma vez que ela escreveu um post pra vocês falando sobre libido na gravidez. Foi mesmo. E daí eu, numa reunião de sócios e diretores lá na minha empresa, o pessoal pegou o post e falou assim, olha só o Breno como vive bem em casa.
me deixou com um pouquinho de vergonha. Mas não, eu acho que essa... E outra coisa também que é muito legal, né? Também, de novo, a gente tá há muito tempo junto. Cada um vai tomando cada vez mais intimidade, vai se conhecendo e... Ah, mas eu tenho mais um filho, tá? Seja um marido. Bom, a gente fala. Não acaba nunca e tá muito grande. Então a gente continua no próximo vídeo com mais algumas dúvidas pra vocês, tá bom? Ó, não esquece, dá like, compartilha, chama pra vir, com quem é que mais? É, eu sou YouTube, se inscreve no canal, dá um like no vídeo se gostou e compartilha com quem vocês gostarem. Aqui os cards, como funciona? Tem mais vídeo aqui, assim, desse jeito. Vai aparecer aí, você já sabe como funciona. Tchau, até já.